A Acron conecta o Brasil ao mundo com soluções inteligentes e seguras. Com 8 anos de história e mais de 20 anos de expertise de suas diretoras, a Acron é especialista em estratégias de comércio exterior. Nossa missão é entender cada cliente a fundo, desenvolvendo soluções que otimizam custos, prazos e reduzem riscos em todo o processo de importação e exportação. Atuamos com ética, transparência, comprometimento e respeito em cada etapa da operação. Com assessoria completa, armazenagem alfandegada, seguros internacionais e uma equipe altamente qualificada, garantimos excelência do início ao fim. Mais que logística, entregamos confiança, estratégia e resultado. Acron Logística Internacional. Sua carga, nossa responsabilidade. Desde 1989, a BSZ Cirúrgica vem construindo uma história de excelência na fabricação e exportação de instrumentos cirúrgicos, odontológicos, veterinários e de beleza. Com sede no Paquistão e presença sólida no Brasil desde 2008, nossa missão é oferecer produtos com qualidade internacional e tecnologia de ponta. Na BSZ, inovação e confiança caminham lado a lado. Por isso, somos parceiros dos profissionais que cuidam da vida com precisão e cuidado. BSZ Cirúrgica. Instrumentos que fazem a diferença. Patrocinadora oficial do Influencer Cast. Bem-vindo ao Santa Maria Outlet, o primeiro e único outlet da região metropolitana de Ribeirão Preto. Localizado estrategicamente na rodovia Anhanguera, em Cravinhos, o espaço oferece mais de 100 lojas de grandes marcas, nacionais e internacionais. Com uma infraestrutura moderna, área pet-friendly, praça de eventos e 1.800 vagas de estacionamento, o Santa Maria Outlet é mais que um centro de compras, é uma experiência para toda a família. Aberto todos os dias, com lojas das 9 horas às 21 horas e alimentação até às 22 horas. Aqui, o melhor do varejo se encontra com conforto e lazer. Santa Maria Outlet, o novo destino de compras da região. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui iniciando a 3ª temporada do Influencer Cast. E eu vou começar assim em grande estilo nesse primeiro episódio, porque eu tô entrevistando, sabe quem? Ela, que é empresária, produtora de eventos e especialista em marketing digital, com mais de 15 anos de experiência. Ela lidera a Maná Agência, parceira oficial do TikTok e comanda projetos de alto impacto, como Fineg e Noivas e Festas. Sua atuação conecta marcas ao público certo com criatividade e estratégia. Estou falando com ela, Nádia Zan. Tudo bom? Olá, tudo bom e você? Tudo ótimo. Seja bem-vinda. Obrigada, quero agradecer pelo convite, por estarmos aqui hoje em Ribeirão, né? Em Ribeirão Sou Preto. de São José do Rio Preto e hoje a gente veio para Ribeirão para conversar um pouquinho mais com você. Não, e é claro que eu não podia deixar de trazer você com essa expertise que você tem em TikTok. A gente já conversou aqui nos bastidores, daria um outro episódio, tudo que foi conversado aqui. Mas me conta aí, como foi, Nádia, começar nesse meio digital? Como foi começar com tudo isso? Ó, eu sempre falo que eu não gosto muito de falar o termo que todo mundo fala, que eu comecei quando tudo era mato. Eu já Mas escutei eu bastante. comecei mais ou menos antes do mato. Na terra. Eu comecei a trabalhar com digital há 15 anos atrás. Não existia nem o termo marketing digital. Se eu falasse para alguém, eu trabalho com marketing digital, a pessoa falava, marketing o quê? Eu falava digital. Eu tinha uma loja de sapatos e num shopping na minha cidade, e o shopping fechou para reforma. E eu fiquei com uma loja com muito estoque e eu precisava pagar. E foi um dia que um vendedor falou assim para mim que surgiu um negócio novo chamado Instagram, que as pessoas tiravam foto do produto, postavam lá e vendiam. Eu falei, será? Mas eu sou muito curiosa, eu falei, eu vou tentar. Aí eu comecei, entrei lá no Instagram, peguei o celular da minha funcionária, eu não tinha nem celular, meu celular era de flip. Aí eu peguei o celular da minha funcionária, falei, eu vou fazer esse negócio aqui. E comecei a postar foto no Instagram do meu sapato.
Postei. As pessoas falavam, você tá perdendo seu tempo ali, ficar postando foto de sapato numa rede social, num negócio aí que... Falei, ai, deixa. E eu comecei a postar, comecei a entender, comecei a estudar. Na época, não tinha ninguém que falava sobre marketing digital, como que é crescer, nada, não tinha nada. Eu comecei a estudar da minha forma, consumindo. Para eu estudar, eu consumo bastante o tema que eu preciso aprender. E eu comecei a consumir, e aí eu comecei a vender. Tudo isso no Instagram. Tudo isso no Instagram. E aí eu comecei a vender muito. E aí eu consegui unir, daí eu entendi que eu unia a foto do Instagram, o WhatsApp, e aí eu conseguia vender. E eu consegui vender muito, vendi muito. Fui crescendo dentro do Instagram. Aí eu comecei a fazer propagandas em outras... Não só no meu Instagram, eu fazia propaganda em outros Instagrams. E aí eu conseguia vender bastante. Vendi mais, assim, do que na minha própria loja. Nossa. No shopping. E aí, elas começaram a... Porque tudo vai mudando, né? Tem uma época que só o sapato, assim, era legal. Depois, as pessoas já... Eu comecei a entender que as pessoas queriam me ver com o sapato. As pessoas querem humanizar, quer ver a pessoa. Aí eu comecei a aparecer. Quando eu comecei a aparecer, elas começaram a se identificar comigo. Eu sempre andei muito maquiada, eu sempre tive uma apresentação, um posicionamento. Aí elas queriam saber da minha maquiagem, como que eu fazia o meu gatinho, como que eu fazia o meu rímel, como que eu penteava meu cabelo. E aí eu fui dando dicas de maquiagem, vendendo sapato, dica de maquiagem. Fui me aperfeiçoando na maquiagem, fiz especialização, fiz profissional de maquiagem, eu sou maquiadora profissional. Caramba! Com certificado e tudo. Nossa! E aí eu fui crescendo no digital dessa forma, de vendedora de sapato até influenciadora. Nossa! E as outras lojas começaram a ver eu vender e começaram a falar assim, como é que você faz isso? Como é que você faz isso? E eu comecei a ensinar. Não tinha nome mentoria, consultoria, nada. Eu só ensinava. Falava, olha, para você vender, você precisa fazer isso, isso e isso. Aí elas faziam e vendiam. Aí vinha outra. Aí vinha outra. Aí foi quando eu decidi ir totalmente para o digital. Aí eu vendi minha loja e fiquei só no digital. Daí eu comecei a dar mentoria, consultoria para lojistas que queriam se posicionar no digital e continuei também sempre sendo... blogueira, influenciadora, criadora de conteúdo, né? Porque também foi tudo uma linha do tempo, onde o nome foi mudando. Sim. E também o que a pessoa faz, o influenciador, o que faz também tem que mudar. Porque quando começou a ser blogueira, era uma forma de trabalhar. E depois influenciador. Agora criador de conteúdo. Então, o influenciador... ele também tem que se atualizar do que está no momento. Ele tem que ir mudando. Não adianta ele ficar, como eu vejo muitos, né? Que acabam ficando no passado, tirando só selfie, postando só ele próprio ali na rede social dele. Tem que ir caminhando junto com o que a modernidade vai pedindo, né? O que os seguidores querem, na verdade, né? É algo, assim, bem desafiador, né? Porque na hora que você fala 15 anos até hoje, eu achei interessante que eu falei assim, gente, será que é uma sina? Todo mundo que começa no comércio acaba no mercado digital. Porque eu também venho do comércio e a minha primeira empresa, minha loja tem mais de 15 anos ali e hoje eu trabalho com parte de agência também. Mas isso que você falou é muito importante, porque tem essa atualização, né? Teve muitas coisas que foram mudando ali. Mas com base nisso, nessas mudanças, quais são as plataformas que você atua hoje? Me fala um pouco mais sobre elas. Eu falo assim, que quem tem um, não tem nenhum. As pessoas se dedicam e põem a vida somente no Instagram. Uhum. Eu falo assim, influenciador só de Instagram não é influenciador, não é criador de conteúdo. Se você tem como profissão ser criador de conteúdo, você tem que saber trabalhar, pelo menos, em todas as plataformas. Eu trabalho em todas as plataformas. Eu trabalho assiduamente, todo dia. Caramba. Então, eu trabalho no Instagram, TikTok, Quai, Facebook, Threads. E tem mais um, peraí. YouTube? YouTube! 6.
e trabalhar é entender sobre a plataforma, porque o conteúdo que eu posto no Instagram, eu não replico. Não pego o mesmo conteúdo e saio replicando em todas, porque cada plataforma tem o seu jeitinho ali de trabalhar. Quem está ali, os seguidores, os consumidores de cada plataforma, gosta de um tipo de trabalho, de um tipo de conteúdo. Então, o meu conteúdo para o TikTok é um, Instagram é outro, Threads é outro, YouTube é outro, Facebook é completamente diferente. E você sabia que eu ganho dinheiro também com o Facebook? No Facebook? No Facebook. Eu ganho dinheiro com TikTok, eu ganho dinheiro com Quai, eu ganho dinheiro com Facebook, com conteúdo. Caramba. Mas não adianta eu pegar meu conteúdo que eu fiz hoje aqui. Vou fazer um conteúdo sobre nós. Uhum. Pegar o mesmo e replicar. Porque não vai. Então, eu tenho que pegar o conteúdo. O tema é aqui. Eu tenho que fazer, estruturar ele para o TikTok. Então, na linguagem do TikTok, no conteúdo nativo do que as pessoas gostam, como as pessoas gostam de consumir no TikTok. Como as pessoas gostam de consumir no Facebook. Como as pessoas gostam de consumir no Instagram. Então, tem que ser pensado e tem que ser elaborado. Porque a gente faz conteúdo para quem? Para as outras pessoas? Para as outras pessoas. Então, não adianta a gente fazer o conteúdo do jeito que a gente gosta. A gente tem que pensar, como que as pessoas do TikTok gostam de consumir? Então, eu vou fazer o conteúdo da forma que eles gostam. Nem sempre a gente acerta. Sim. Você tem que ir tentando ali também, né? Pra ir analisando como que o seu público tá consumindo, né? Porque além do algoritmo, essa análise de público é muito importante. Porque às vezes você é surpreendido. E os virais, os grandes virais, são todos grandes surpresas, né? Você sabia que eu tenho um vídeo no TikTok que eu peguei mais de 70 milhões de visualizações? 70 milhões de visualizações em um único vídeo. Nossa, e como que era esse vídeo? No TikTok, há mais ou menos 2 anos atrás, eu comecei a trabalhar no TikTok de tanto o meu cabeleireiro falar assim... Nádia, você faz umas maquiagens tão lindas, você precisa gravar. Eu falei, eu não sei gravar, eu não sei editar, eu não sei fazer nada, eu não vou. Ele falou, vai. Aí eu fui ver que no TikTok tinha o que é hoje o Reels, já tinha no TikTok. Sim. Mas eu não sabia. Aí eu fazia umas coisinhas besta lá, que eu achava besta, Entendi. Mas não era. E aí eu comecei a gravar lá. Só que na época da pandemia, que foi quando o TikTok deu o boom dele, eu parei de usar o TikTok, porque todos os lojistas, o mundo queria ir para o digital. Porque fechou as portas e eu tive muito trabalho, tive muita mentoria, consultoria, estruturação. Então, eu não consegui ficar no TikTok, então eu parei. Aí o TikTok começou a monetizar. Logo depois da pandemia, ele veio com o programa de monetização para criadores. Aí eu falei, bom, agora ele está monetizando, o negócio é sério, ele vai crescer e vai crescer muito. Eu não vou ficar de fora, eu vou aprender. Aí eu voltei para o TikTok. Eu fiquei um ano, postando todos os dias, 4 vídeos por dia. Todos os dias, segunda a segunda. Caramba. 4 vídeos por dia. E editado e tudo mais, tudo... Bem... Nossa. Aí eu estudava, postava 4. Por que esse meu vídeo não foi? Aí eu vou... Eu reestruturava o mesmo vídeo para ver por que ele não estava subindo. Até eu entender como que é o negócio do TikTok. Aí foi quando um meu viralizou. Eu comecei a fazer teste de produtos. Eu usava produtos, testava e postava teste de produtos. Aí foi um produto, fazendo um teste, uma forma com que eu criei uma estratégia de conteúdo para mim que deu muito certo, testando produtos. E produtos aleatórios? Assim? Aleatórios. Tipo Barone? Barone é muito forte. Tipo Barone. Ah, entendi. Mas eu fui mais para... Eu queria número, eu queria views. Então, eu criei minha estratégia que meus vídeos eram mudos. Porque vídeos mudos, eu consigo atingir o mundo. Como não tem fala, uma pessoa da Indonésia entende. Porque ele é só gesticular. Entendi, não tem linguagem. Não tinha linguagem. Idioma nenhum ali. Idioma nenhum, porque eu queria views.
Então, se eu falo português, eu já restringo. Se vem uma pessoa da Indonésia, ela não entende, então ela sai. Entendi. Então, comecei com essa estratégia. Vídeo mudo, o Barone fala e eu não falava. E eu queria muito, muito, muito ganhar por monetização por views. E aí eu consegui nesse tipo de conteúdo meu. Aí eu fiquei 1 ano postando vídeos de produtos. Eu comecei a ter mais sucesso com com produtos de beleza. Eu sempre falei de beleza, eu sou mulher, eu sempre falei mulheres. E produtos de beleza no meu canal ali, no meu TikTok, deu mais certo. Então, o que eu fazia? Eu me focava mais na beleza. Cabelo, peruca, creme, coisa de boca, cílios, tudo. Então, o Barone é mais pra carro. Mais ferramentaria. Mais masculino. Isso. O meu era mais feminino. Entendi. Eu era barona. Tem o Barone e tem a barona. Eu era a barona. Dá pra criar já uma roupa aí, já. Aí, Barone. Mas aí eu fiquei Fiquei 1 ano estudando, depois consegui, daí meu vídeo pegou 70 milhões. Eu falei, agora eu entendi. Aí eu repliquei, ganhei. Eu tava ganhando mais ou menos $3.000 por mês. Caramba. Dentro do TikTok, usando várias ferramentas que eu conseguia. Só que aí eu comecei a falar assim, não, eu não quero mais isso. Sou geminiana, eu mudo. Eu quero ensinar as pessoas. Por quê? Porque eu chegava em todo lugar. Você usa TikTok? Não. Você usa o TikTok, mas você ganha lá no TikTok? Não. Você sabe o que é TikTok? Não. Aí, o que eu falei? Gente, quando eu comecei no TikTok, eu não tinha... no TikTok tem pouquíssimas pessoas que ensinam sobre TikTok. Eu aprendi tudo sozinha, fazendo como eu aprendo sempre. Depois que eu aprendi, eu até descobri, conheci pessoas que falam sobre TikTok de uma forma que eu acho legal, porque tem muita balela. Entendi. Aí eu falei, não, eu não quero mais testar produto, eu quero ensinar pessoas a trabalhar dentro do TikTok, a posicionar marcas. As marcas precisam estar dentro do TikTok. O público do TikTok, ele é Gen Z, mas consome. E daqui a pouco a Gen Z que está ali da faixa dos 26 anos vai ter 30. Vai ser o maior público consumidor. Daqui 5 anos, ele vai estar dentro do TikTok. Se a marca não tiver posicionada lá dentro do TikTok, ela vai morrer. Sim. Porque o público que está lá, o Gen Z, vai por 30 anos. E ele não vai mais voltar para o Instagram para comprar. Ele vai consumir o que tiver aqui no TikTok. E aí eu entendi tudo isso. Eu falei assim, não, agora eu quero trabalhar posicionando marcas dentro do TikTok, ensinando pessoas como que elas podem monetizar, como que é a venda, como que é a criação de conteúdo lá dentro. Então, eu parei com teste de produtos, parei com essa parte de monetizar por views lá no TikTok. Eu monetizo de outras formas. Entendi. E eu fui para esse caminho agora. Agora eu estou dando mentorias, consultorias para empresas, para criadores que querem monetizar lá dentro do TikTok. Foi aí, então, que você acha que foi a virada de chave para você se tornar realmente uma influenciadora, se posicionar como uma influenciadora? Não, na verdade, o meu posicionamento como influenciadora já vem desde a época do sapato. Da loja. Da loja. Mas eu era mais no Instagram. Entendi. Então, eu era influenciadora lá de maquiagem. Eu faço até hoje muito trabalho como influenciadora de maquiagem, um nicho maquiagem, feminino, beleza. Então, já vem desde lá. Não, é um público... Na primeira temporada, a gente entrevistou a Andresa, que é uma maquiadora aqui da cidade, que ela falava bastante disso, da sua repercussão. Mas e qual que foi a responsabilidade que você encarou por ser uma influenciadora ali, por começar a impactar com as suas dicas, com os conteúdos que vocês traziam nas vidas das outras pessoas? É meio estranho, né? Porque quando a gente fala assim pra rede, a gente fala pra nada, né? Sim. A gente fala pro nada e, às vezes, a gente não tem a ideia do como que a pessoa está aceitando ali e como que é. Como que eu tenho essa ideia? Quando eu encontro as pessoas na rua e elas falam o que eu falo. Eu tenho um bordão que é mulher. Todo mundo me chama, onde me vê é mulher. Ô, mulher! E, às vezes, eu assusto, né? Porque a gente fala, a gente
não sabe como que está sendo a entrega. Sim. Então, as coisas que a gente faz, as pessoas falam assim, eu fiz isso. Eu usei tal coisa porque eu vi você. E é gratificante, porque a gente... É um trabalho, né? A gente faz todo dia, mas a gente faz o nosso dia a dia. Então, é um trabalho espontâneo. A gente está lá todo dia filmando, mostra uma coisa, o que a gente gosta. Então, é uma coisa espontânea. Daí, quando você vê o outro replicando, você fala, olha, que legal, né? Eu consegui isso. Essa audiência está sendo construída, né? É muito gratificante. Mas, às vezes, ainda a gente não tem essa ideia de mensuração. Entendeu? Sim. É meio vago ainda esse retorno. E isso que você fala pra mim faz todo sentido também, porque eu cheguei uma vez num evento, tava conversando com algumas pessoas, apesar de trabalhar nesse meio digital há mais de 11 anos já também, e aí uma pessoa virou pra mim e falou assim, você não é o rapaz do podcast? Nossa. Sou. Eu falei assim, sou. Nossa, eu assisti tal episódio. Uma emissora do Rio Grande do Sul, que inclusive esse episódio vai passar em todo o Rio Grande do Sul, também foi através da audiência do programa. Eles nos procuraram e falaram assim, sabe? Então, assim, é bacana. É bacana ver que isso vem acontecendo. E, assim, até mesmo, que até aproveitando também para falar, da nossa parceria com a Tona Studio, que é esse estúdio que nós estamos aqui, que é um estúdio totalmente equipado. Eu achei lindo, viu? Lindo, né? Gostei lindo. Bastante. Aqui é um estúdio que tem 2 salas de podcast. Temos a sala ao lado, que tem poltronas, telões e tudo mais. Temos essa sala também, que é o do podcast convencional. Tem toda uma estrutura de recepção, acolhimento. Aqui, assim, sério, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, não. Eu gostei bastante, achei lindo. Gostei. Aqui que vai ser a casa do Influencer Cast. Nós estamos aqui agora para gravar a 3ª temporada e gostaria de agradecer a toda a equipe do Estúdio Atona por essa parceria também. E você que precisa também fazer o seu podcast, considere aí, porque esse estúdio, ele vale muito a pena mesmo. E assim, algo que eu gostaria de também perguntar para você, que é bacana, que é qual o seu maior desafio ou perrengue que você passou nesse meio digital, nessa questão de marketing digital? São vários. A gente não para de passar. Na verdade, assim, hoje o termo marketing digital caiu na boca de todo mundo, mas as pessoas ainda não sabem o que é. Sim. Influenciador. Todo mundo fala, todo mundo mas ninguém sabe para que serve. Então, esses são os nossos desafios. Eu comecei com um movimento lá na minha cidade de união de influenciadores há alguns anos atrás. E isso deu muito certo e não deu também. Porque as pessoas acabam não entendendo o que é influenciador, como que trabalha com o influenciador, para que serve o influenciador. Acabam rotulando o influenciador como vendedores. Então, o que acontece? A pessoa quer ter um vendedor, quer ter um influenciador, quer mandar algo para o influenciador. Muitas das vezes não quer pagar, quer só dar produto. Uhum. Quer exigir, eu quero 3 Reels, Stories e eu te mando essa canequinha. E aí, às vezes, o influenciador vai lá, toma a aguinha dele na canequinha, fala da canequinha, mas ele não vai vender a canequinha. Porque não é isso. E as marcas falam assim, eu mandei uma canequinha lá para a Nádia falou da canequinha, eu não vendi nenhuma canequinha. Então, esse que é assim, o maior desafio da profissão do influenciador. Eu trabalho também com outros influenciadores. E o que a gente tem que fazer? Até o próprio influenciador, às vezes, ele, para se autogabar, ele fala assim, eu fui lá, eu divulguei a canequinha, vendeu 4 canequinhas. Sim. Então, ele mesmo, para se autogabar, ele mesmo se coloca num lugar que não é para ele estar. Porque a venda não é dele. Eu sempre comparo, o que o influenciador é? Ele é um outdoor. É como um outdoor. Você consegue mensurar quantas vendas você teve com aquele outdoor? Não consegue. É igual o influenciador. Às vezes a pessoa me viu com a canequinha agora ela não quer canequinha. Ela tem a canequinha dela.
Mas daqui um mês a canequinha dela caiu e quebrou, ela vai falar assim, nossa, a minha quebrou, preciso de uma canequinha. A Nádia estava com uma canequinha que eu gostei, acho que eu vou lá comprar a da Nádia. Depois de um mês. E ela vai lá comprar a da Nádia. E alguém soube que foi pela Nádia? Não soube, mas foi pela Nádia. Entendi. Então, eu acho que falta esse entendimento das marcas. Das marcas, dos empresários, do lojista, que o influenciador ele é mais um canal e uma forma de fazer marketing. Dentro do marketing, nós temos... Eu brinco que o marketing são vários enraizamentos. A gente tem várias formas de fazer marketing. E o influenciador é uma delas. Uma forma de propagar a marca, de divulgar, de trazer credibilidade e humanizar. Porque é também uma humanização da tua marca. Não é só uma foto da canequinha lá. É uma foto da Nádia segurando a canequinha. É a pessoa utilizando, mostrando como usa. Então, eu acho que esse ainda é um dos maiores desafios para a profissão influenciador. O entendimento do que é influenciador e como trabalha com influenciador. Porque as pessoas também não sabem como trabalhar. Isso é verdade. Eles querem que a Nádia só faça assim, faz um stories com a canequinha. E o que é um stories com uma canequinha? Às vezes não é nada. E qual que é o impacto que isso vai ter no seu público? Né? É um público todo voltado para maquiagem, um exemplo. Se você tem um público todo voltado para maquiagem, a pessoa vem com uma caneca querendo que você vende e tudo mais, qual que vai ser a absorção desse público? A gente tem muitas pessoas que falam assim, eu vou te mandar um bolo, por exemplo. Você posta? Eu já falo assim, eu posto, eu como, mas eu não vendo, tá? Às vezes, você não... Aí a pessoa fala, pode mandar, eu vou postar, eu vou comer, mas não é por isso que você vai vender. Eu já explico. Uhum. Porque senão as pessoas vão com muito... achando, nossa, vai postar ali, vou zerar meu estoque. E não é assim que acontece. E tem que ter constância. Às vezes, vou postar o bolo, vou mudar da canequinha pro bolo. Hoje, a pessoa viu o bolo e falou, nossa, que bolo lindo. Aí, semana que vem, bolo. Nossa, esse bolo deve estar bom, né? Na outra semana, eu posto o bolo. De onde será que é mesmo esse bolo? Na outra semana, acho que eu vou comprar o bolo. Uhum. Então, tem um tempo de amadurecimento também para o público, não é? E é aquilo que você falou também, trazendo o exemplo para a caneca e do bolo, é muito ligado à questão da cognição, né? O marketing cognitivo é quando você começa a despertar esse interesse na pessoa e, em determinado momento, quando ele precisa, acontece dele ter a necessidade daquele item, é onde conecta, é onde você consegue, por exemplo, se você estiver falando de uma maquiagem, acabou o batom, falando, nossa, o batom daquela blogueira. Por exemplo, você vai comprar vamos pôr um sabão em pó. Não entendo nada de sabão em pó, não sei nem para que serve. Aí eu chego lá na prateleira do sabão em pó. Tem 20 sabão em pó. Eu olho assim, tudo igual. Uhum. Aí eu falo assim, nossa, esse sabão em pó aqui, eu vi fulana usar. Pode ser qualquer fulana, pode ser a minha mãe, pode ser a minha vizinha, pode ser qualquer pessoa. Eu falo assim, nossa, esse sabão em pó aqui... Eu já vi alguém falar que é bom. Qual que você vai pegar? Aquele que um dia você ouviu alguém falar que é bom. Sim. Porque você não entende. É a mesma coisa o influenciador. Se eu falo sobre alguma coisa, a pessoa tá rolando lá meu stories. Eu falei, esse rímel que eu uso, olha, deixa pretinho. Olha esse rímel. O dia que a pessoa for na loja, tiver um monte de rímel, e tiver o meu, que eu falei, ela vai pegar o que eu falei. Sim. Porque alguém falou sobre isso. Então, o influenciador é isso. Uma marca, ainda mais trazendo nesse ramo de sabão em pó, até que eu entendo um pouco, porque minha loja é de produto de limpeza, eu acho muito bacana o case do Downy. O Downy, se você pegar assim, você fala assim, gente... Quando que surgiu o Downy? Porque a gente sempre estava acostumado a Fofo, Comfort, Biju, Mão Biju e por aí vai. Eram marcas tradicionais, que é Bombril, Unilever e por aí vai, que você tem. E em determinado momento, explode o mercado do Downy. Com um Downy
que era algo que nenhum amaciante entregava, que era um amaciante concentrado. E aí, simplesmente, tipo... E como que se deu isso? Eu mesmo, eu estava na casa de um amigo meu, eu falei assim, meu, que roupa cheirosa. Ele, amigo, você não usa o Downy, não sei o que lá? Eu uso, minha roupa fica muito, muito cheirosa. Eu falei, caramba, olha só, que bacana. No dia, o que eu fui fazer? Comprar o Downy. Comprei o Downy, entendeu? Eu fiz uma campanha recente agora pro Comfort, que lançou um... Você entende de produto, né? De limpeza, você vai saber. Lançou um... Não é amaciante. O que ele é mesmo? Dar cheirinho na roupa. Ah, ele é o spray, você fala? Não, ele é em pedra, em cristal. Ah, entendi. Ele é um odorizante de roupa. Aí você joga junto com o amaciante, ele dá um boom de cheiro. É? E o Comfort é um Comfort, vem assim, só que em pedrinha, tipo sal grosso. Entendi. Você joga junto com o amaciante e ele dá um boom de cheiro. Dá mesmo, fica muito cheirosa. E eles fizeram uma campanha super grande, com muitos influenciadores usando, falando da marca, usando a pedrinha, para propagar essa novidade. Porque é uma novidade, não tem, pelo menos eu nunca vi no mercado. Uhum. Pedrinhas de cheirinho, assim. E eles vieram, acho que é 5 vezes mais cheirinho na tua roupa. E aí, mas assim, e você vê que antes, e olha como que é a tendência, né? Você vem de um mercado que praticamente a ideia do amaciante era tornar a roupa um pouco mais macia para ser passada. Aquilo evolui, porque na verdade a pessoa, além de... Hoje, a pessoa coloca mais um amaciante. Ela quer que a roupa saia macia, mas ela já coloca mais pensando no cheirinho. E na hora que vem alguém com essa nova estratégia, ela volta o quê? Traz o amaciante para fazer o papel de amaciante e ela coloca o cheirinho dele para fazer o papel de cheirinho. Uma marca que também fez isso nesse mesmo segmento foi o Rajalin. Rajalin, ele é muito forte em termos de mercado, só que aí ele falou assim, mas a galera gosta por conta do cheiro. E aí foi onde eles montaram hoje um produto que só traz o cheiro do produto. São coisas assim que acontece muito nessa mudança e os influenciadores sempre estão ali envolvendo com isso. Mas às vezes a gente, os influenciadores, eles também sofrem alguns ataques, né? E eu gostaria de te perguntar se você já sofreu algum ataque de hater, como foi lidar com isso? Eu trago esse assunto, às vezes, até um pouco mais polêmico, porque nós estamos falando com pessoas que entendem já disso, já vivenciaram, já aprenderam. E muitas pessoas deixam de criar conteúdo, se esbarram em uma situação de hater que simplesmente desiste de tudo por conta daquilo. Eu tenho uma opinião polêmica. Eu adoro hater. Eu cresço com os haters. Há um tempo atrás, quando eu não tinha esse entendimento, eu escutei uma influenciadora muito famosa, Lele Bournier, falando um negócio. A mãe dela começou a ser influenciadora e chegou para ela desesperada, chorando, falou assim: eu tive o meu primeiro hater. Nossa, meu hater, tô super triste. Daí ela virou pra mãe dela e falou assim: mãe, agora você vai crescer. Aí quando eu escutei ela falando isso, eu não entendi. Mas é verdade. Você cresce com o hater. É muito mais fácil a pessoa falar mal do que falar bem. E dentro da internet acaba que você cresce como? Com comentário, com compartilhamento. Então, os haters, eles são muito seu fã. Porque eles comentam muito. Eles compartilham. Eles dão like. Então, o hater é muito mais teu fã do que seu próprio fã. Então, eu adoro meus haters. Bens a Deus do hater. E eu tenho algo assim, ó. Que o problema do que a pessoa solta da boca dela é dela, não é meu. Então, eu nem leio. Eu só falo assim: ai, chegou o hater. Ai, que legal, agora vai subir. Então, eu não tenho problema porque eu me bloqueei. O que ele fala, o problema é dele. Uhum. Ele que tá com problema. Não é sobre o que ele fala de mim. O problema é dele, não é sobre mim. Então, eu não ligo pra hater, eu gosto dos meus haters. E eu sempre falo pra todo mundo: quando chegar teus haters, o sucesso vem. E eu sou assim, ó, no TikTok, então, Nossa Senhora. Galera cai matando. O TikTok, ele é um aplicativo mais sem filtro. As pessoas não têm medo de dar hater. Não têm medo de falar coisas, assim, absurdáveis. Então, para você receber o hater do TikTok, você tem que estar preparado. Porque lá é muito mais
tiro, porrada e bomba, do que no Instagram. No Instagram, os haters são calmos. São mais polidos. No TikTok, não. Então, tem muito comentário quando pega muito hater. Os meus vídeos de teste de produtos, eu era um pouco... Tinha alguns que eu era odiada. É? Porque às vezes eu testava algum produto polêmico. Então, eu tinha bastante. Aí eu paro, nem leio mais. Não fico lendo. Entendi. Já chegou a dar 10 mil comentários, muito comentário. Aí eu falo, nem vou ler, ficar lendo tudo isso. 10 mil comentários pra ler também? Então nem leio. Mas eu não tenho problema com hater. Entendi. Eu gosto. E essa dica eu acho que é muito válida na hora que você for... No momento que você começa a ter haters, é o momento que você começa a crescer. Já tive algumas pessoas muito polêmicas aqui, e aí eles falavam muito isso, assim. Alguns falavam que no começo teve muito problema psicológico com isso, porque quer queira, quer não, né? A saúde mental da pessoa tá exposta ali, né? E é difícil você forçar um sorriso todos os stories, se você não tiver bem. Essa parte é difícil mesmo, porque assim, nós somos humanos. Fora da tela, a gente tem uma vida. E a vida de todo mundo é alto, baixo, médio. Um dia você tá ganhando, um dia você tá perdendo. Quando você tá perdendo, você não tá bem. Aí como que você aparece? E o que eu faço? Quando eu não tô bem, eu não apareço. Eu não vou ficar forçando, porque eu não consigo. Então, eu posto foto, eu faço outro tipo de interação. Eu não fico um dia sem postar nada. Entendi. Eu tô há 15 anos, eu acho que eu não fiquei um dia sem postar nada. Mas aí eu posto foto, eu posto uma coisinha, eu posto uma frase, algo que serve para mim, uma frase que no momento serviu para mim, que pode servir para outras pessoas. Mas é muito difícil, assim, quando você tá passando por uma situação difícil da vida, você ligar aqui a câmera e tá toda felizona. Sim. Só que também ficar ligando a câmera e... Ai, hoje aconteceu isso, meu boleto eu não paguei, ai... né? Não... acho que eu faria algumas vezes isso. Ai, meu boleto. Não dá pra todo dia você ficar lá reclamando dos boletos, né? Até porque é um grande desafio. Então, o que eu faço? O dia que eu não tô bem, que eu não paguei meu boleto, eu falo assim, hoje eu não vou aparecer. Entendi. Aí você traz outros tipos de conteúdo. Outro tipo de conteúdo. Nossa, é muito interessante tudo isso que você tá me falando. E uma coisa, assim, que eu acho que é interessante a gente conversar também é sobre isso que eu trouxe aqui na sua bio, que é a questão do TikTok ser a sua agência, ter uma agência que atua muito forte no TikTok, como que as pessoas podem... Nós estamos já criando uma parceria, que nós também entregaremos esse mesmo trabalho aqui na região, mas como que funciona tudo isso nessa parte do TikTok? Quando eu comecei a entender, né, que o TikTok... era essa potência, porque o TikTok é uma potência. Uhum. As pessoas ainda estão começando a entender na potência que é o TikTok. O TikTok, eu falo que ela é a melhor plataforma hoje. E o TikTok não é uma rede social, ela é uma plataforma. Ela não quer competir com o Instagram. Ela quer competir com a Netflix, com o Google e agora com as plataformas de venda, que é Mercado Livre, Shopee. O TikTok, as pessoas vão ali, acham que é igual o Instagram, mas não é. O TikTok, ele quer entregar entretenimento para as pessoas, ele quer entregar ensinamento e ele quer ser uma ferramenta de busca. Quando você entende isso, você começa a entender um pouco do TikTok. Aí eu comecei a entender e eu fui convidada, comecei a participar de eventos, né? Eu acredito também muito em eventos, apesar de eu ser digital, os eventos presenciais, eles são muito importantes para tudo, né? Para network, para conhecer pessoas, conhecer movimentos, ver lançamentos, o que está acontecendo. Então, eu tenho meus eventos e eu participo de muito evento. E foi nesse que eu fui num evento, o TikTok estava. O TikTok, ele, nos grandes eventos, ele sempre está. E eu comecei a conversar e foi aí que surgiu o convite para eu ser uma agência de live dentro do TikTok. Foi aí que nós abrimos a nossa agência de live. Então, o que é
uma agência de live. É onde a gente capacita pessoas para fazer live. Porque, às vezes, as pessoas acham, vou só abrir um celular e vou ficar ali falando com a câmera. E não é. Nas lives, as pessoas ganham... Tem gente que ganha muito. Tem gente que chega a ganhar mais de 500 mil reais por mês. Lógico que não é milagre. Nada é milagre. Às vezes, a pessoa começa... O começo para todo mundo é difícil e desiste. Aí, lógico que ela nunca vai chegar a ganhar isso, porque ela desistiu no meio do caminho. Falou assim, você tem que mirar aqui e subir no teu degrau. Degrau por degrau para chegar lá. Você não vai começar do topo. E tem muita gente que começa a fazer live e desiste. Fala, não ganha dinheiro. Fala, não ganha porque você desistiu. E as lives, como que elas são monetizadas? Quem assiste a live paga para quem está fazendo a live. E eu até brinco, falo assim, a live é conteúdo ao vivo. É como o influenciador que cria o seu conteúdo, só que na live ele está criando ao vivo. Aliás, você poderia fazer live do seu podcast. Gravando podcast. Na hora que você está gravando, você poderia estar fazendo uma live, que é super interessante. E quando a pessoa está fazendo a live, tem várias pessoas passando pela live. Eu já tive... Eu também comecei de uma forma, assim, engraçada a live. Falei, eu não fazia live. Quando eu fui ser agência do TikTok, eu não fazia live. Eu não sabia o que era live. E hoje eu brinco, live é um mundo da live, é um mundo à parte. Quando você entra lá, você entende o que é live, você fala, eu estou em outro mundo. E é um outro mundo. E aí eu comecei a entrar, a estudar, e eu tenho isso. Eu aprendo fazendo, eu aprendo consumindo. Falei, agora eu tenho que consumir live. E eu comecei a consumir live o dia inteiro, todo dia, consumia live. Olhava para mim, eu estava em live. Eu estava no carro, eu estava em live. E aí eu comecei a fazer live. Eu falei, eu quero entender a live, eu quero fazer live, eu quero que minha live bomba. Falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Porque você sabe, né? Tudo para ensinamento, ele não te traz muitas pessoas. O que traz muita pessoa? Coisa diferente, assim, meio esdrúxulo, né? Traz. Aqueles NPCs que tinham, né? Que ficaram bem famosos. Eu falava assim, gente... Por quê? Porque ele é uma coisa que você fala assim, nossa, não é possível. Mas você fica ali. Então, são coisas esdrúxulas que traz. É engraçado, coisa que traz gente. Eu falei, não, eu quero. Aí eu comecei a entender o mundo da live. Eu fiz uma live onde eu tive 2.000 pessoas ao vivo ali junto comigo. Minha live entrou mais de, acho que deu 100 mil pessoas. Caramba. Eu falei, gente, agora eu entendi o que eu vou fazer. E olha o que foi minha live. Eu fiz durante um tempo porque era só um teste. Eu não queria fazer live o resto da vida. Eu fazia testes. No meu conteúdo, tinha um monte de conteúdo que eu testava produtos, eu fazia testes. E daí eu lembrei, eu falei, gente, tem um teste que eu sempre quis gravar e eu tinha preguiça. Que, não sei se você já viu, ficar colocando elastiquinho de dinheiro numa melancia até ela explodir. Não sei se você já viu esse teste. Não. Tipo, você já viu aquele teste de colocar coca no Mentos e a coca... Esse já. É um teste desse. Então, você pega uma melancia, vai colocando elastiquinho de dinheiro até que ela explode. Meu Deus, e ela explode mesmo? Explode. Aí eu falei, a minha live vai ser disso. Aí eu comecei a fazer live de elastiquinho na melancia. Fiquei famosa, eu era mulher melancia das lives. Eu era a mulher melancia. O povo ligava, eu não tava com uma melancia. Eles, cadê a melancia? Eu quero melancia, 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 melancia. E aí, para eu colocar elastiquinho, as pessoas tinham que pagar. Ah, entendi. E aí eu fazia live de 10 horas, 12 horas, porque demora pra melancia explodir. Só que aí eu não aguentei. Eu falei, eu não quero ser só mais uma melancia no pedaço, entendeu? Entendi. 12 horas colocando elástico numa melancia é um trabalho. E eu não tinha esse tempo, porque as pessoas que se dedicam à live, elas praticamente só fazem live. Elas começam a fazer live à noite para complementar a renda. Aí elas entendem que começa a ganhar mesmo. Aí, de complementar a renda, elas saem do CLT e vira profissional streamer. Sim.
E eu não tinha esse tempo, porque eu faço várias coisas. Eu não tinha esse tempo para ficar 10 horas pondo elastiquinho na melancia. É verdade. E aí eu fazia de final de semana. Aí eu passava sábado e domingo colocando elastiquinho na melancia. E a O dia família, inteiro. né? E aí todo mundo começou a reclamar, mas eu também não queria. Foi só um teste. Entendi como é que funciona, entendi live, fiz sucesso, virei a mulher melancia e parei. Pronto. Parei. Fiz minha parte. Aí agora eu venho com as lives, mas para ensinar mesmo as pessoas a crescer no TikTok, a como se posicionar. Então, eu faço menos, mas eu faço agora focado nisso. Tem bem menos pessoas. Entendi. É algo assim, bem desafiador. É um mundo desafiador. Eu acompanho muitos streamers, mas eu acabo consumindo mais em outras plataformas, por exemplo, com a Twitch, que é sim, plataformas sim. de lives, até mesmo no YouTube, que o Facebook chegou a ser muito forte na parte de live. Mas parou, né? Mas parou. Então, assim, eu acompanho muito. E você vê muitos cases, assim. O Brino mesmo é um case que eu acompanho, que ele era do Twitch, fazia lives jogando. Depois ele começou a fazer reacts de vídeos e tudo mais. E hoje é um case de sucesso, assim, onde você vê, você tá vendo o conteúdo dele, tá em diversas marcas contratando ele, em eventos e tudo mais. E você vê ele crescendo, mas sempre não perdendo a sua essência, a sua simplicidade, que foi o que cativou o seu público. E isso eu acho muito bacana, e com certeza isso daí vem muito de encontro com o que você vem falando. Mas assim, né, olhando o nosso tempo e tudo mais, a gente já vai caminhando pro final, Eu falo bastante, e o né? tempo voa aqui, né? Eu falo, gente, a gente vai conversando, o tempo voa de uma forma muito gostosa, porque é um bate-papo muito bom. Não, mas eu acho que eu passaria a tarde inteira aqui, ó, com você conversando aqui. Mas que dica que você dá para quem está começando? Não desistir. Porque não é fácil. E aí eu sempre falo para todo mundo, falo, ó, é uma caminhada, gente, é como começar. Tudo que começa, ninguém... Porque as pessoas começam a se comparar a quem está no topo. E acha que vai começar no topo. E ninguém começa no topo, todo mundo começa no primeiro degrau. E eu sempre falo assim, se você desistir, você nunca vai chegar em lugar nenhum, porque você vai desistir antes. Então, o que eu sempre falo é assim, começa e não desiste. E vai enfrentando teus obstáculos. Passa pela pedra, passa pelo rio, nada na correnteza. E continua. Porque quem desiste nunca chega lá. É algo que eu falo pro pessoal. Eu escuto muito isso aqui no podcast. E é algo que é martelado muito para as pessoas. E acho que é interessante essa dica. Por quê? Trazendo essa dica de pessoa que chegou no topo, entendeu? Porque você, com seus cases, mostra que você conseguiu sim chegar no topo. É um incentivo para aqueles que estão começando, para aqueles que precisam ali. E porque no começo a gente sabe que é o mais complicado, né? Ó, eu sempre dou um exemplo assim. O médico demora quantos anos para ele se tornar médico e começar a ganhar dinheiro? Antes disso, ele está o quê? Investindo. Então, a pessoa quer chegar e começar a ganhar assim no primeiro mês, no primeiro ano, não é difícil. Então, a gente tem que ver que as outras profissões todas demandam um tempo de estudo, um tempo de aprendizado, para depois ela estar apta. Na internet é a mesma coisa. Não tem milagre. E essa construção de público também é algo que vai em um tempo, né? Ah, sim. A construção de público é algo que você tem que ir lapidando e você não pode se desconectar com esse público, porque é algo que simplesmente... Todos os crescimentos, igual os virais da vida, assim, da mesmo jeito que sobe, desce. E desce muito mais rápido que sobe, viu? É algo assim, que você vê assim... Nossa, dá pra pontuar N cases, assim, de pessoas que, tipo, batia... milhões de views. Eu acho que eu tava vendo até uma reportagem daquela família do moleque que canta Pra Nossa Alegria, sabe? Que tá lá, para nós. Foi e ninguém nem lembra. Foi isso, entendeu? Então, assim, e dependendo, igual assim, na hora que você estava citando as novas gerações, se você perguntar para as novas gerações, nem vão saber Quem que meme é esse e tudo mais. E é muito bacana. Se você para de postar, você some. Sim. E é muito rápido.
eu já, nesse mercado digital, a gente se depara muito com clientes que vêm e eles simplesmente falam, não, eu tenho X seguidores, mas acabei parando de postar, faz 2 meses que eu não posto nada. Eu falo assim, 2 meses sem postar nada. Você simplesmente, na hora que a gente soltar o primeiro conteúdo, a rede social vai falar assim, pronto, abriu as portas novamente. Você vai recomeçar do zero, independente do número que você tenha. E as pessoas não se dão conta, mas como? Eu já tenho. Eu falei, não, você não tem nada. Eu gosto muito de fazer uma outra analogia. Que o mercado digital, todas as redes sociais, tudo, é a rua mais movimentada do mundo. Que a gente tem a chance de abrir uma loja na rua mais movimentada do mundo. Como é que você quer estar com a sua loja na rua mais movimentada do mundo? Você quer estar com ela funcionando? Você quer estar com ela bem posicionada, com as portas abertas, recebendo bem o público? Ou você quer estar com a porta fechada, mal posicionada, com as prateleiras todas bagunçadas? Um dia você abre, outro não. Outro não. Você está perdendo. As redes sociais são isso. O fluxo está lá. O fluxo nessa rua vai e volta, gente. E a tua lojinha está aqui. Aí você que decide como que ela vai estar. Se ela vai estar apta a receber as pessoas para entrar ou não. E o que vai chamar a atenção das milhares de pessoas que estão na rua passando, indo e voltando para entrar na sua loja? Por que ela vai entrar na sua loja? Então, eu faço muito pensamento que as pessoas não entendem ainda que, principalmente o Instagram, né? O TikTok, então, ninguém entende, mas principalmente o Instagram é como uma loja. E numa loja, você não investe na decoração, você não investe na contratação de pessoas para trabalhar, você investe no aluguel do ponto, você tem vários investimentos numa loja física. Numa loja virtual também. Na tua loja virtual, no teu Instagram, você também tem que investir. Isso é verdade. Nádia, quero te agradecer por essa entrevista incrível. Começamos com chave de ouro, sim, a terceira temporada. Te agradeço pela disponibilidade também, por ter vindo para Ribeirão Preto, para que a gente tenha essa experiência, traga todo esse conteúdo riquíssimo que você trouxe hoje. Sigam, pessoal, as redes sociais da Nádia, Nádia Zan. Em todas eu sou a mesma, Nádia Zan. Qualquer uma que você estiver, estarei lá. Tá Nádia Zan. Então, sigam em todas as que você estiver, porque é um conteúdo muito bom, que vale a pena acompanhar. Sigam também as redes da InfluencerCast, com certeza, porque esse episódio estará lá disponível para YouTube e Spotify. E gostaria que você fizesse as suas... finalizasse agradecendo o público e tudo mais. Eu quero agradecer primeiramente o convite, né, de estar aqui, de contar um pouquinho da minha trajetória. Longa já, né? 15 anos. Espero ter mais 15 por aí. Muitos mais, né? E quero agradecer a todo mundo que está aqui, que escutou um pouquinho, que aprendeu. Eu sempre falo assim, se tudo que a gente fala, qualquer pessoa, né? Servir uma palavra, puder ser aquele virar de chave, uma palavra puder mudar algo da pessoa, eu já fico muito feliz. É aquele 1%, né? Aquele 1% que a pessoa melhora. Já fico muito feliz. Se uma palavrinha que eu falei ali já deu um clique ali, ela falou assim, olha que legal, é isso aí. Não, com certeza, porque até em mim já teve várias coisas que foram faladas aqui que eu falei assim, nossa, tapinha na cara, né? Mas obrigado, de verdade. Agradeço a você mais uma vez. Deixo também um agradecimento à sua agência, né? A Maná Agência. Então, assim, obrigado por trazer todo esse conteúdo. Obrigado também ao Estúdio À Tona, porque é algo que, assim, tem colaborado muito com a gente. É um parceirão nosso. Gostei muito daqui. Muito gostoso, né? Muito gostoso. Eu queria fazer um podcast há um tempo atrás. Olha lá, ó. Já é o momento, já. Aí, ó. Tá vendo? A oportunidade. Já faz aqui em Ribeirão Preto. A gente faz em conjunto. Obrigado a todos que estiveram aí. Fiquem atentos aí às novidades que estaremos nas redes sociais. Não percam nenhum episódio, porque essa temporada tá incrível. Obrigado, pessoal, e tchau, tchau.